muitas coisas que eu tive de aprendizado na escola dominical, inclusive os meus professores de escola dominical ficaram marcados na minha vida, marcados na minha história, e foi a escola dominical que me deu base para muitas coisas, porque lá a gente estudava a Bíblia mesmo, né? Mas eu percebo que hoje, esse estudo bíblico, parece que ele perdeu a força, né? É uma sensação que eu tenho, pode ser que eu tenha uma sensação enganosa, porque eu estou aqui num ambiente único, né? Mas o senhor viaja pelo mundo todo, né? O senhor está mais próprio para falar isso para mim. Esse meu sentimento, ele tem verdade, né? Mas o que eu sinto é isso, que essa prática do estudo bíblico, né? Parece que ele perdeu a força. Pois E se isso é verdade, a que o senhor atribui? Bom, Carla, em 1780, quando Robert Raikes cria a escola dominical, a partir daí ela vai se tornar realmente uma grande agência de ensino e uma grande ferramenta nas mãos de Deus para a instrução, né? Nas mais diversas fases da vida, nos mais diversos aspectos da vida familiar, de crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos. E, de fato, a escola dominical foi a grande ferramenta do ensino, né? A igreja como agência educadora. Lamentavelmente, hoje, muitas igrejas deixaram de lado o ensino. Abraçaram mais as celebrações, aos chamados cultos festivos, aos grandes encontros, porque isso custa menos. As pessoas hoje, dentro da questão da pós-modernidade, elas parecem que querem mais sentir do que pensar, né? Elas gostam de ter um arrepio na espinha, né? E não gastar seus neurônios, né? Então, isso levou uma igreja rasa, uma igreja superficial, né? E as pessoas gostam disso porque não custa nada para elas. Infelizmente, muitas denominações abandonaram a escola dominical, e a escola dominical está sendo abandonada mundo afora, lamentavelmente, né? E isso reverbera numa igreja fraca, que, como dizia Dr. Billy Graham, tem 5.000 quilômetros de extensão e 5 centímetros de profundidade. Uma igreja que, às vezes, as pessoas não sabem dar razão da sua fé, onde 50% dos jovens que entram nas universidades saem da igreja, perdem por completo suas convicções e deixam a igreja. Porque a igreja perdeu a capacidade de dar respostas aos enfrentamentos do mundo, né? Muitas pessoas disseram, não, mas até o século XX, o grande dilema da história era o conflito entre fé e ciência. Do século XX para cá, conflito entre a fé e a história. Nós nunca tivemos conflito entre fé e ciência. Nós tivemos conflito entre fé e teorias científicas. A Bíblia, corretamente interpretada, e a ciência corretamente entendida, jamais entrarão em conflito, porque ambas têm o mesmo autor. Sim. Porém, por falta da escola dominical, onde se dava substância, conteúdo, a juventude foi perdendo isso. Então, é lamentável que algumas igrejas já não tenham mais escola dominical. Igrejas históricas. Históricas. Não estou nem falando das igrejas mais contemporâneas, do movimento pentecostal do final, do começo do século XX, das igrejas neopentecostais do meado do século XX, né? 1960, por aí. Estou falando das igrejas históricas. Já estão abandonando. Muitas igrejas hoje que estão sendo organizadas, às vezes, tem um trabalho, um culto às 5 da tarde para a pessoa aproveitar melhor o dia, aproveitar melhor a noite e curtir a vida. A secularização entrou. E os crentes estão cada dia mais se tornando rasos, epidérmicos espiritualmente e perdendo a profundidade, perdendo as suas convicções.
minando seus alicerces. E cada vez mais a igreja precisa de conteúdo para enfrentar a realidade. Se ela não tiver respostas, ela é engolida pelo sistema. Infelizmente, é o que estamos assistindo. É claro que tem suas exceções, tem, louvado seja Deus. E eu estou convicto disso, Carla. As igrejas que se mantiverem firmes, elas serão o porto seguro desta grande massa que confusa está buscando encontrar um lugar que dê resposta às suas perguntas. Fantástico, fantástico. Eu me lembro, estava comentando com o senhor aqui agora há pouco, mas as pessoas não sabem que nessa minha época, né, logo quando eu me apaixonei por Bíblia, nós passamos muitos anos, eu sempre morei nesse bairro com meus pais, depois eu casei e continuei morando aqui. Meu pai era pastor, se tornou pastor depois da minha conversão. Eu converti primeiro, na verdade. O pai me prendia dentro do quarto para não ir para a igreja. Deus faz coisas. Deus faz coisas, Deus é lindo, né? Então, e a gente, o pessoal aí que não sabe, né, nós pegávamos 2 ônibus de manhã, eu e minha mãe e meu irmão, 2 ônibus de manhã, íamos para a igreja, porque era bem longe, não tinha tantas igrejas como, graças a Deus, tem hoje. Então, a gente pegava 2 ônibus, assistíamos ao culto, fazíamos a escola dominical, voltávamos, pegávamos 2 ônibus de volta, minha mãe fazia o almoço, deixava alguma coisa preparada, aí chegava, fazia, dava o almoço para todo mundo. Era a conta de arrumar a cozinha do almoço, pegar 2 ônibus de volta, ir para o culto da noite, porque era longe, depois mais 2 ônibus de volta para casa, e numa felicidade. O grande aspecto, que quanto mais o mundo avançou do ponto de vista da tecnologia, da mobilidade, quanto mais facilidade nós temos, parece que mais lerdos vamos ficando, mais remissos, mais acovardados até. E às vezes, qualquer coisinha é motivo para não ir. Ou a igreja até perto de casa, porque tem tanta vai, igreja, às vezes né? na rua, ele não vai, é o comodismo. Né? Muitos substituíram, sobretudo nesse período da pandemia, o culto presencial apenas pelas reuniões virtuais, e aí ele gostou de ficar assistindo mesmo, deitado no sofá, comendo pipoca, tomando guaraná, né? E num clique ele pula do sermão para o filme, da série que ele está acompanhando. Então, nós estamos vivendo uma geração rasa. E isso é triste, porque uma geração rasa não tem condições de passar o bastão para a próxima geração. E isso pode ser gravíssimo, como está acontecendo na Europa, né, na América do Norte, já aqui no Brasil também. Então, nós temos que nos acautelar e voltar ao primeiro amor, se nós queremos salvar a nossa geração e as futuras. E as futuras.